Salve Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, nós vamos fazer com que o nosso projeto, que está com um aspecto visual não muito atrativo, agora seja formatado. O nosso foco agora vai ser especificamente na parte do CSS. Para isso, a gente vai ter dois exemplos, duas formas de inspiração. A primeira é esse print da tabela, para você ter uma referência de qual é o foco para a gente fazer a formatação dessa nossa tabela de jogos. A gente vai precisar colocar um fundo com uma tonalidade de vermelho relativa à identificação da Copa. A fonte que tiver neste fundo vermelho tem que ser branca. E nós vamos ter aqui uma área de tabela com algumas formatações. Vamos colocar as imagens das bandeirinhas, vamos colocar os resultados dos jogos e assim por diante. Então o foco da nossa aula de hoje é fazer com que a nossa página fique apresentável. É focar a atenção na parte da tabela, na formatação do CSS. A formatação da página toda na parte do CSS. Para isso, lá no nosso projeto, eu vou aqui na pasta CSS do nosso projeto, vou clicar com o botão direito, pedir um novo arquivo, que vai se chamar style.css. Tem que ser em inglês? Não, você pode colocar o nome que você quiser. Se você quiser colocar batata, pode, mas é bom você colocar um nome que seja significativo. Criamos o arquivo style.css. Lá no arquivo index.html a gente precisa chamar ele, a gente precisa linkar ele. Aqui na área da head, que é a área da cabeça da nossa página, nós temos aqui a área do título. Abaixo do título eu gosto de colocar o link para o nosso CSS. Então eu vou fazer aqui o link, vou levar a setinha até CSS e vou teclar Enter. Vou dizer aqui na propriedade href que dentro da pasta CSS eu tenho um arquivo chamado style.css, que é lá que vai estar as nossas formatações. Vou dar aqui um espacinho, barra, para a gente poder fazer aqui só o fechamento da tag, que é só uma questão de boa prática. Com isso, o nosso arquivo já está linkado. Outro ponto que é extremamente importante de falar para vocês é que, para que vocês possam se inspirar, além dessa referência de tabela aqui, que eu trabalhei nesse exemplo com a fonte Poppins, que é uma fonte muito bonita, muito legal, mas ela não é monoespaçada. Então ela tem uma pequena diferença aqui no tamanho de alguns caracteres e às vezes não fica bem alinhadinho, tá? Mas você poderia trabalhar com a fonte Poppins sem problema. Eu também fiz aqui um sketch, fiz aqui uns rascunhos usando o Figma, para que vocês tenham uma noção. Então, o foco naquela parte dos resultados é a gente fazer o miolo dos resultados dessa forma aqui. E aqui nesse modelo eu trabalhei com a fonte Inter, que é uma fonte bem legal, bem interessante. Então, lá no Google Fonts, eu fiz a seleção das fontes Inter, com peso 400 e 600, e da fonte Roboto Mono, que é uma fonte monoespaçada, também com os pesos 400 e 600. Eu gosto de trabalhar com o import delas. Eu vou deixar na descrição, né, o código para vocês aí, como vocês pegarem essa parte aqui da especificação do import da fonte. Eu vou copiar essa parte aqui e vou colar lá no nosso arquivo CSS. Eu gosto de colocar o import aqui na primeira linha. Então, feito isso, a gente já definiu que nós podemos trabalhar com essas fontes. Agora cabe a gente fazer as formatações. Vamos começar pela formatação mais básica. Seletor global, abre aqui chaves dos bigodinhos. Vamos fazer o reset CSS. Margem 0, padding 0, box sizing, border box. Esses são os três elementos básicos do nosso reset CSS. Se a gente quiser já definir a fonte que a gente vai trabalhar, a gente já pode definir aqui dentro do próprio seletor global. A gente pode definir sem problema. Ou então a gente pode definir em outro seletor. Então essa é a formatação mais básica. Se a gente for olhar lá o nosso projeto, que ele já está carregado aqui, a única coisa que acontece é que ele fica mais pertinho aqui, porque a gente tirou margens, né? Mas eu quero que ele fique com fonte para eu começar a ver se está mudando alguma coisa ou não. Então eu vou dizer que o body, que é o corpo da nossa página, vai trabalhar com uma família de fontes, um font family. A gente pode começar com a fonte Inter, que é a que eu utilizei lá no projeto. A fonte Inter é uma fonte sem serifa. Se ela não estiver ativa, se ela não for carregada, eu quero que o meu browser carregue uma fonte sem serifa. Então, com isso, a gente já define a fonte do nosso projeto. Observem que já apareceu aqui a fonte Inter. Daí a gente vai começar a trabalhar as outras formatações. Um outro ponto extremamente relevante é colocar esse fundo aqui com essa coloração vermelha. Para isso, eu tenho uma colinha aqui. Eu vou colocar no próprio corpo da página aqui. Eu vou dizer que o corpo da nossa página vai ter um background com uma cor, em código hexadecimal no caso. Eu vou pegar aqui a minha colinha de cor e o código de cor que eu tenho é este aqui, 2C010F, que é uma tonalidade de vermelho bem escura, tá? Bem escura mesmo.
Daí, se vocês observarem, já aparece ali tudo bem vermelho mesmo. Outro ponto que eu vou atacar aqui é o seguinte: vocês se lembram que o título da tabela ele está em branco. Então eu já posso fazer essa formatação aqui. Eu posso dizer que o corpo da minha página vai ter um color, ou seja, cor de fonte na cor branca. Aí eu coloco aqui jogo da velha, F 3 vezes. Aí a gente consegue sem problemas colocar a cor branca e dá pra gente ver lá no projeto. Tá um pouquinho espantada essa parte aqui, mas não se preocupe que a gente vai organizar. Lembre-se que a nossa tabela tem que ter fundo branco e o texto na cor preta. Quando a gente chegar na parte da formatação da tabela, a gente muda isso aqui. Então, uma parte essencial nós já fizemos. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode atacar essa formatação da tabela. A gente pode selecionar a nossa tabela, nosso table. Lembrando que lá no nosso index nós temos o corpo da página, nós temos a tag main, nós temos uma tag H1, nós temos uma tabela com TRs, TH que é o título, e TRTD que são geradas pelo nosso JavaScript automaticamente. Então a gente vai fazer a formatação da tabela. Um dos focos principais é a gente definir esses aspectos aqui. A nossa tabela ela vai ter que ter um fundo branco e ela vai precisar ter um leve arredondamento nas bordas. Isso aqui a gente pode colocar, tá? Ela tem tanto em cima como lá embaixo, tá? Depois a gente tem que trabalhar essa parte das bordas, que são essas linhas aqui. E assim a gente vai trabalhar a formatação da tabela. Eu quero trabalhar passo a passo com vocês mesmo. Então, inicialmente, o que eu vou definir aqui? A nossa tabela, se vocês olharem aqui na imagem, ela não ocupa toda a tela. Ela não ocupa toda a tela, é um dos pontos. Então, a largura da nossa tabela não vai ser de 100%. Se eu colocar a largura 100%, a nossa tabela vai se esticar ocupando toda a área da tela. Não é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ela ocupe um tamanho menor. Então, eu vou colocar que ela tem, por exemplo, uma largura de 90%. Com isso, ela vai ter um tamanho um pouquinho menor. Outra coisa que eu quero na minha tabela é que o fundo dela seja branco e que as letras sejam na cor preta. Então, background vai ser com a cor branca. Lembrando que o código hexadecimal da cor branca é 3 vezes a letra F ou 6 vezes a letra F. E o color, que é a cor preta, vai ser o 000, que é o 0 3 vezes ou 6 vezes. Com isso, a gente já vai ter uma formatação mais próxima disso daqui. Mas, professor, ainda não está no centro. Tá, ainda não está no centro, porque a gente tem que centralizar essa tabela. Mas se a gente quisesse fazer de forma um pouquinho mais rápida, se a gente fizer um margem 0 alto, o margem 0 alto é uma forma da gente fazer uma centralização rápida de um elemento. Tá? Que aí ele define que a margem esquerda e a margem direita vão ser automáticas. Tá? Então isso daqui é uma forma da gente centralizar também de uma forma bem rapidinha. Isso eu não estou trabalhando com display flex, align item center, justify content center, nada disso. Tá? Só margem 0 alto, eu já consigo centralizar no sentido horizontal o elemento, né? Sendo que a tabela é um elemento de bloco. Tá. Outra coisa que a gente pode fazer é definir um border radius, que é um arredondamento de bordas. Eu vou colocar aqui de 8 pixels e ver se fica um tamanho legal. Se não ficar, eu posso aumentar ou diminuir. Então vejam que ficou interessante, né? A gente conseguiu fazer aqui o arredondamento de bordas, tanto em cima como embaixo. Outra coisa que a gente tem que observar aqui é que a nossa tabela está muito encostada com relação ao título, né? Título H1. E ela está muito encostada lá embaixo. A gente poderia definir uma margem em cima e embaixo. Só que se eu definir margem em cima e embaixo, eu posso impactar este seletor que eu coloquei aqui, esta propriedade que eu coloquei aqui. Eu vou dizer que a nossa margem inline vai ter que ser 0 alto. Na verdade, se eu colocar 0 alto, não vai funcionar. Se vocês observarem, ó, perdeu a centralização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 0 aqui e deixar somente alto. Margem inline é a margem esquerda e direita. Se eu deixar alto, ele consegue centralizar. Agora, se eu vier aqui e definir um margem block. Margem block é a margem de cima e a margem de baixo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, 20 pixels, ou posso trabalhar com medidas relativas. Eu gosto de trabalhar com medidas relativas, no caso, um ren é equivalente a 16 pixels. Então, ele vai colocar 16 pixels em cima e 16 pixels embaixo. Então, ele colocou 16 pixels aqui em cima e 16 aqui embaixo. Tá? Então, isso daí foi importante para que a nossa tabela ficasse um pouquinho mais legal.
Outra coisa que é interessante da gente fazer na nossa tabela, se vocês observarem, os textos estão muito encostados nas bordas dela. E quando a gente quer dar esse espaço internamente, ao invés da gente trabalhar com margem, a gente trabalha com uma propriedade chamada padding. A opção padding é uma expansão ou margem interna. Eu vou colocar uma margem aqui de 0.5 rem, que seria equivalente a 8 pixels. Observem que eu já consegui dar um espaço aqui, ó, com um espaço interessante, bem interessante mesmo. Então, em princípio, formatações mais básicas da tabela já foram feitas. Tá? Mas e essas linhas? Essas linhas são formatação da linha da tabela. Então a gente tem que fazer essa parte. E o texto está muito encostado, formatação das linhas da tabela. Então a gente tem que atacar esses elementos de formatação. Então eu só vou dar uma organizada no seguinte: esse border radius eu vou colocar aqui depois do color, colocar border radius. Esses espaços que eu deixo entre os elementos, às vezes é para poder separar as propriedades de formatação por tipo ou por grupo. Mas isso aqui não é obrigatório deixar não, tá? É só uma questão de preferência pessoal. Então, outro ponto que a gente tem que fazer é procurar fazer com que essas linhas fiquem um pouco mais afastadas. Para a gente ter uma noção visual disso, pensem assim: dentro da tabela você tem os TRs, que são as linhas. Então você tenta fazer a formatação. Se você perceber que visualmente funcionou, beleza. Se não funcionou, aí você vai atacar os elementos mais internos do TR, que são o TH, que é no caso do título, e o TD, que são as linhas de dados, que seriam da segunda linha para baixo. Então eu posso definir aqui basicamente um border bottom. Eu vou definir um border de 1 pixel solid na cor cinza, tá? Que é o CCC, é o C 3 vezes ou 6 vezes, para ver se aparece aqui uma linha. Atualizei, não apareceu nada, né? Então quer dizer que se eu fizer só a formatação do TR, não rolou. Mas e se eu disser que eu quero, em cada TR e TD, eu quero ter um border bottom, que é uma borda abaixo, na cor cinza? Observem que já apareceu. Apareceu aqui em todos. Inclusive apareceu aqui no último, que não é muito interessante, tá? Mas a gente vai trabalhar esse detalhezinho um pouquinho mais para frente. Outro ponto que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Então nós já temos aqui a questão da colocação da linha, só que a linha não está muito alta, né? Falta ela ficar um pouquinho mais alta, está muito curtinha, né? E ela não chegou até aqui o final. Então quer dizer que esse padding que a gente definiu aqui no table, ele não foi interessante. Então se eu tirar esse padding daqui, se vocês observarem, a linha vai até o final, né? Então não dá para colocar o padding lá na tabela. Se eu quiser dar uns espacinhos aqui, eu posso colocar o padding nos TDs aqui, nos table datas. Observem, coloquei dentro dos TDs, funcionou, ficou até bem mais interessante. Só que tem um detalhe: observem que esse padding que eu coloquei foi o padding, que é o seletor global. O padding é um espaçamento, né, que é uma margem do objeto para fora. E aí depois do padding a gente tem o margem. Então no caso aqui a gente tem um espaçamento acima, à direita, abaixo e à esquerda. É no sentido horário, para vocês lembrarem, tá? Então ele colocou 8 pixels em cima, na direita, e embaixo na esquerda. Com isso a gente conseguiu aumentar os elementos. Essa é a solução prevista, é uma solução cabível, sem problema. Se quando a gente chegar um pouco mais para frente, você perceber que não está conseguindo alinhar um ou outro elemento, pode ser que este padding esteja trabalhando vocês no processo. Mas vamos lá para continuar o nosso trabalho. Outra coisa que a gente tem que focar, falta a linha aqui do TH, não foi colocada, né? Então, como eu vou fazer uma colocação do border, inclusive até pode ser desse padding, eu posso dizer aqui, vírgula, que dentro do nosso table, dentro da nossa TR, os nossos THs também vão ter uma linha abaixo, também vão ter um padding. Então observem que ficou aqui, apareceu, deu um espaçamento, ficou bem legal inclusive. Tá, se vocês olharem na tabela nossa aqui e na tabela da imagem, tá centralizado aqui, centralizado, 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 aqui está alinhado à esquerda o conteúdo.
Se vocês olharem lá no nosso navegador, os nossos TDs estão à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda, né? E eu preciso que eles fiquem centralizados, com exceção desse último aqui. Então, existem várias formas da gente solucionar isso. Uma forma mais simples é a gente dizer aqui, de forma separada, né, que da nossa tabela, dentro dos nossos TRs, dentro dos nossos TDs, eu quero trabalhar com o Text Align Center. Ou seja, se for um TD, que é um Table Data, que é da segunda linha para baixo, eu quero que o texto fique centralizado. Beleza, todos ficaram centralizados. Porém, eu não quero que esse último aqui fique, que é o do local. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que somente ele vai ficar alinhado à esquerda. Mas como? Tá? Você poderia fazer isso aqui de várias formas. Mas lá dentro do nosso arquivo index.js, lembre-se que a gente cria essa linha, a gente desenha essa linha utilizando o inner HTML, a gente coloca ela ali, injeta ela ali dentro. Então a gente coloca todas as informações. A gente só quer que essa última aqui, esse último elemento, não fique alinhado ao centro. Então eu posso dizer que esse meu TD, ele vai ter uma class diferente. Eu posso colocar um nome de formatação para o alinhamento à esquerda. Vamos supor que eu queira colocar esquerda, criar uma classe esquerda para alinhar textos à esquerda. Então eu vou criar essa classe lá no nosso CSS. Para isso, aqui no nosso CSS eu vou dizer assim, ó, vou só subir aqui um pouquinho, ponto esquerda, e vou dizer que é um text align left. Vou colocar center. Pô, viagem maluca. Então, esquerda, text align left. Oh, meu Deus. Observem que ele ficou aqui alinhado à esquerda, sem maiores problemas. Tá, então tá bem próximo do que a gente precisa. Já está bem próximo mesmo o resultado. Só falta a gente trabalhar essa questão aqui das bandeirinhas, né, das bandeiras, das seleções, e trabalhar a questão dos resultados. Para isso, lembrem-se bem que no nosso HTML a gente só tem aqui a base da tabela. A gente tem a tabela e a linha de cabeçalho. As linhas, elas são desenhadas dentro do nosso JavaScript. Então é aqui dentro que a gente tem que trabalhar, especificamente nessa linha 22 aqui do nosso código. Ao invés da gente escrever somente a partida, a gente tem que escrever mais coisas aqui dentro. Aí, volto a falar para vocês, existem várias formas de a gente fazer isso. Aqui é uma célula. Dentro dessa célula a gente pode colocar vários conteúdos. Pensem assim, se vocês quiserem deixar isso aqui alinhado, bem alinhadinho, bem bonitinho, prestem atenção o que a gente vai ter de informação. Além de ter lá, por exemplo, Catar versus Equador ou Inglaterra versus Irã, a gente precisa ter bandeira, resultado, o nome da partida, resultado, nome. Então, contando, são 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro da mesma célula. Tá? E a gente precisa manter um certo alinhamento. Vamos colocar todos eles dentro da mesma célula e fazer as formatações. Se não ficar legal, a gente cria mais células para deixar as coisas separadas. Tá? E geralmente é mais interessante a gente trabalhar separado. Mas vamos, por enquanto, colocar todos na mesma tela. A gente precisa colocar imagem, resultado do mandante, partida, resultado visitante, imagem. Para isso, a gente vai lá no nosso JavaScript. Como a gente vai trabalhar com várias linhas, eu vou dar um Enter aqui, ó. Vou dar mais um outro Enter. Foquem a atenção só nessa parte aqui do TD. Eu vou dar aqui um Tab para deixar um pouquinho mais para dentro, para deixar organizado. Lembrem-se que a gente tem que colocar aqui basicamente o quê? Imagem, quantidade de gols do mandante, partida, quantidade de gols do visitante e imagem. Então, tenho que trabalhar com uma tag img para colocar uma imagem. Usar a propriedade src, que é source, ou origem, e dizer que, lembre-se, lá dentro da nossa pasta images, nós temos bandeiras e a gente tem um nome lá do país. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que na raiz do nosso projeto, então vou colocar ponto barra, na raiz do nosso projeto, nós temos uma pasta chamada images. Dentro dela, nós temos uma pasta chamada bandeiras. Bandeiras.
Dentro delas, a gente tem um nome de uma seleção, que é a seleção mandante. Então, lá no nosso arquivo JSON, prestem bem atenção. O nosso arquivo do mandante, ele é o nome do país .svg. Agora complicou. Se você olhar aqui na nossa pasta, todos os arquivos estão com a extensão PNG. Então, o que nós vamos fazer? Prestem bem atenção. Aqui no nosso arquivo JSON, eu vou fazer aqui Ctrl H, que é para abrir o nosso localizador e substituidor, e eu vou fazer assim. Onde tiver escrito .svg, eu quero substituir por .png. Então eu tenho certeza de que nesse arquivo eu posso substituir tranquilamente. Ele disse que encontrou isso 96 vezes, então eu vou clicar aqui nesse botãozinho que é o substituir tudo, ou então mesmo que eu usar Ctrl Alt Enter. Fiz isso, pronto, consegui substituir. Vou fechar isso aqui, agora já está funcionando. Então o nome é mandante e visitante, que é onde está a imagem. Voltando lá para o index.js, então aqui eu tenho que colocar $ bigodinhos e dizer que eu quero que seja exibido o do jogo, quem é o mandante, no caso o nome da imagem do mandante. É interessante que a gente defina a propriedade alt, que é o texto alternativo. Aqui por enquanto a gente vai deixar vazio, tá? Mas seria interessante que vocês definissem. E é interessante que a gente defina uma classe. Tá? Eu gosto de colocar classe aqui na frente, antes do src. Eu vou trabalhar com uma classe chamada imagem P, que é imagem pequena. Então a classe vai ser imagem P, que a gente vai criar essa classe para poder fazer a formatação da bandeira. Então eu já coloquei a bandeira da primeira seleção. Então vamos olhar lá se aparece mesmo. Vai que não aparece. Ó. Apareceu, do Catar. Está funcionando o aparecimento da imagem, mas está absurdamente grande. A gente precisa deixar ela bem pequenininha. Para isso a gente vai lá no CSS. Então aqui no CSS eu sei que eu tenho uma classe chamada imagem P. Eu preciso trabalhar com essa classe. O que eu vou fazer? Todas as imagens têm aspecto quadrado. E eu quero que todas elas tenham uma altura no máximo de 20 pixels. É 20? Não, vamos testar aqui para ver se funciona com 20. Ó, 20 ficou muito pequenininho. Acho que ainda dá para aumentar um pouquinho mais. Colocando 40 eu acho que vai ficar... Ficou muito grande, né? Então, 30. Deixa eu ver, 30 pixels. Foi. Apareceu aqui a imagem num tamanho que está tolerável. Está um pouquinho alto. Que lembre-se que a gente tem aquele padding aqui em cima, aqui embaixo, tá? São 8 pixels aqui em cima, 8 aqui embaixo, por isso que as nossas linhas estão mais altas. A gente tem esse espaçamento aqui, né? Em cima e embaixo. Beleza. E vejam que já apareceu aqui em todas, né? Só aqui a dos Estados Unidos que não está aparecendo. A gente vai ter que depurar porque que não está aparecendo, né? Mas vejam que de todos os outros, olha, Gales também não está aparecendo. Coreia também não está aparecendo. Arábia também não está aparecendo. A gente vai ter que observar o que aconteceu. Então, vou lá no nosso arquivo do JavaScript e vamos fazer a imagem, já fizemos do mandante, vamos fazer a imagem do visitante. Então, eu vou copiar essa linha e abaixo aqui da partida eu vou colar e ao invés de mandante eu vou colocar aqui jogo visitante. Jogo.visitante. Como ela tem a classe P, que é a classe de imagem pequena, se a gente for olhar lá no nosso browser, no nosso navegador, já vão aparecer as imagens. Só não estão aparecendo ali Estados Unidos, Gales, Coreia do Sul, né? Não estão aparecendo alguns países. Então, eu tenho que olhar aqui no nosso projeto o que está acontecendo. Percebam aqui que os países que não estão aparecendo é Arábia, Saudita, Coreia, do Sul, Estados Unidos, né? Aqui no nosso JSON. Se a gente for observar, o nome está Estados Unidos com underline, Países de Gales com underline. Nós temos duas alternativas. Ou a gente renomeia aqui nas pastas, ou a gente renomeia aqui utilizando o localizar. Tá? Então, eu vou trabalhar mudando aqui pelo Ctrl H, como nós fizemos no exemplo anterior. Então a gente vai fazer primeiro com a Arábia Saudita. Então aqui no arquivo JSON, Ctrl H, onde está escrito Arábia Saudita,
eu quero substituir por Arábia underline, na verdade é o contrário, né? Onde está Arábia underline Saudita, eu quero substituir por Arábia traço Saudita. Se eu fizer isso, mandar substituir tudo, ele vai substituir em 3 entradas, porque são 3 jogos de cada seleção. Próximo, Coreia do Sul, Ctrl H, onde tiver escrito Coreia underline do Sul, que eu estou copiando e colando, tá, pessoal? Eu quero substituir por Coreia traço do Sul. Substituir. Próximo, Costa Rica. Onde está Costa underline Rica, eu quero colocar Costa traço Rica. Substituir. Próximo aqui, Estados Unidos. Onde está Estados Unidos com underline, eu quero colocar Estados Unidos com traço. Substituir. E acredito que o último vai ser País de Gales. País de Gales. Onde está País de Gales com underline, eu quero substituir por traço. Substituir, cliquei fora. Acredito que eu já fiz em todos, salvei aqui no Ctrl S. Voltando lá no nosso navegador. Agora sim, está funcionando, estão aparecendo todos os elementos de fato. Não é? Então, a gente já conseguiu colocar as bandeirinhas. Está faltando colocar a questão dos gols. Lembre-se que é a bandeira e quantidade de gols. No nosso arquivo JSON, a quantidade de gols está nesse esquema aqui. Deixa eu mostrar aqui para cima. Gols underline mandante, gols underline visitante. Então é assim que a gente tem que fazer. Onde? Aqui no nosso arquivo JS. Abaixo da imagem do mandante, eu vou dar um enter, dólar, bigodinhos, jogo, ponto, gols underline mandante. E abaixo de partida, mesmo esquema. Jogo, gols, visitante. Com isso, a gente vai ter a exibição deles. Por enquanto, ainda sem formatação, tá? A gente vai ter que formatar com cuidado essa parte aqui, porque a gente tem aquela caixinha, né, onde vão ficar os gols. Se você for observar agora, já aparece aqui a quantidade de gols, né? E a gente precisa formatar essa caixinha para ficar parecido com isso aqui. Pode ser uma bolinha, pode ser um quadrado com cantos arredondados. A gente pode trabalhar isso aqui. Mas como? Preste bem atenção. Deixa eu dar um enter aqui para dar uma afastada bem, para que esse TD fique bem visível para vocês. Esse TD aqui, que é o TD que a gente está trabalhando. Isso aqui tem que estar dentro de uma caixinha. Quando a gente quer colocar um conteúdo dentro de uma caixa, geralmente a gente cria ou uma tag spam ou uma divisória. A gente cria uma tag que envolva esse elemento. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar ele. Vou utilizar aqui uma tag spam, que é uma tag inline, que é uma tag que fica em linha. E vou colocar esse conteúdo dentro dessa tag spam. E vou definir uma classe para ela. Eu vou dizer que eu vou trabalhar com uma classe chamada aqui goals, por exemplo. Tá? Fica um nome que eu acredito que não fique difícil da gente lembrar. Vou aqui fazer o mesmo esquema. Vou recortar dos visitantes. Vou trabalhar com uma tag spam, com a class goals, e vou colocar aqui dentro. Visualmente não muda nada, mas eu tenho que formatar isso no CSS. Lembrando que a nossa imagem lá no CSS está com uma altura de 30, então a gente tem que se basear mais ou menos com isso aí para a gente ter uma referência da altura daquela caixinha, porque se vocês observarem aqui, elas têm a mesma altura, né? Então eu vou dizer o seguinte, que tudo que for da classe goals vai ter uma formatação. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Eu vou definir uma altura de 30 pixels. Eu quero que seja quadrado. Eu vou digitar aqui que a largura também vai ser de 30 pixels. Largura e altura de 30 pixels. Eu quero que ela tenha uma borda de 1 pixel sólida na cor cinza. Eu quero que ela tenha um arredondamento de borda. Eu vou colocar 8px para ver se fica interessante. Se não ficar, aí a gente pode mudar. Feito isso, percebam que ficou aqui a borda, está arredondado, mas não está na largura e na altura certinha. Por quê?
Porque o span ele é um elemento inline e para ele poder ganhar características de caixa, é interessante que a gente defina para ele um display block para transformar ele em um elemento de bloco. Quando a gente faz isso, aí a gente consegue fazer com que ele fique como se fosse uma caixinha. Só que vocês viram que deu uma bagunçada legal aqui, legal mesmo, né? Deu uma bagunçada legal. Mas isso aqui é porque a gente tem muitas coisas dentro de uma mesma caixinha. E aí cada uma com uma característica, com uma formatação. Aí isso aqui que está dando alguns prejuízos para a gente. Mas a gente fez aqui uma parte do que é essencial. Aí você diz, tá, beleza, sim, professor, mas como é que a gente vai solucionar para que a gente tenha isso aqui um pouquinho mais alinhado? Lembrando, isso aqui é um TD. Assim como a gente fez uma formatação separada para este elemento, a gente pode fazer para esses aqui. A gente pode tentar trabalhar com display flex para ver se funciona. Como? Lá no nosso index.js, esse TD aqui que nós criamos, a gente pode definir uma classe para ele. Assim como a gente fez o esquerda para alinhar toda a esquerda, a gente pode definir uma classe, por exemplo, uma classe chamada centralizar, por exemplo, para que a gente faça formatações nessa classe, implemente ela em alguns elementos para ver se consegue centralizar no sentido horizontal, vertical. Tá? Então, eu vou definir que a minha TD, que é aquela que tem bandeiras, número de gols e a partida, tem a classe centralizar, que a gente vai criar aqui. Vou criar aqui embaixo? Não, vou criar próximo desse aqui, porque é um conteúdo relativo, né, parecido. Então, eu vou dizer aqui embaixo do esquerda, eu vou dizer que eu tenho uma classe chamada centralizar e eu quero fazer formatações nela. Inicialmente, eu vou tentar colocar um text align center, para ver se tudo fica ao centro. Tá? Não mudou nada, né? Então, ao invés de trabalhar o text align center, vamos trabalhar com display flex. Vamos ver o que acontece. Colocamos o display flex e observem que todos os elementos já ficaram um ao lado do outro, porque por padrão display flex tem o flex direction raw, que é em linha. Vamos trabalhar com o justify content center, que é para centralizar. Com o justify content center, a gente consegue centralizar os elementos. Tá ficando interessante. Só que o texto está um pouco mais para cima, as coisas estão um pouco mais para cima. Vamos trabalhar o Align Items Center. Observem que o texto da partida já desceu. O texto aqui da quantidade de gols ainda não desceu, né? Porque ele é um elemento span dentro da linha, então ainda não está sendo afetado de fato pelas formatações e tudo está muito encostado. E quando a gente trabalha com display flex, nós temos uma propriedade chamada gap, que é uma propriedade chamada espaço, que é um espaço entre os elementos. Eu vou colocar um gap de 0.5 rem, que seria equivalente a 8 pixels. E vejam que nós conseguimos colocar o espaço entre os elementos. Só que esses números ainda não estão bem alinhados. Observem que os outros mesmo já estão ficando um pouco mais interessantes. Vejam que as bandeiras não ficam perfeitamente alinhadas, os resultados não ficam perfeitamente alinhados porque as fontes não são monoespaçadas. Se a gente quiser insistir nisso aqui, a gente teria que trabalhar a questão de separar isso aqui em caixinhas. Tá? Mas a gente pode atacar isso em outro momento. Vamos focar a atenção para esses números aqui que não estão de fato centralizados. É no nosso span. Então, o nosso span ele está com um centralizado, né? Vejamos aqui. O nosso span ele se chama da classe goals. Então, o que eu tenho que dizer aqui? Já coloquei largura, altura, display, já coloquei border radius. Se eu colocar text align center, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada, literalmente, porque o texto já está centralizado. Mas se eu quiser mudar a posição desse texto, eu tenho que mudar a altura da linha. Então, eu tenho que trabalhar com line 8. O line 8 é a altura da linha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 px, que é a altura do nosso elemento. E ver como é que fica. Observem, coloquei 30 px, pronto, consegui centralizar. Então, percebam, nós conseguimos, pelo menos, fazer a formatação da tabela próxima do que está aqui. Para a gente poder resolver o problema do alinhamento, vejam que está bem bagunçado, né? Isso daqui, nós temos 3 elementos dentro da mesma célula. Nós vamos atacar alguns aspectos.
O primeiro aspecto que nós vamos atacar é o da nossa formatação do centralizar. Como a gente está trabalhando com display flex, nós temos muitos elementos dentro daquela célula e a gente está usando exclusivamente aqui para alinhar bandeiras, resultados e tudo mais. O que a gente vai fazer? Prestem bem atenção. Ao invés de eu trabalhar com Justify Content Center, eu vou trabalhar com as opções de Space. Eu vou tentar primeiro Space Between, que é o espaço entre, ver como fica. Não ficou legal? Eu vou escolher o outro. Escolher o Space Between. Observem que ocuparam todo o espaço disponível. Está muito afastado. Não está muito legal. Então eu vou escolher agora o Space Around. Voltando lá no código, eles já ficaram um pouquinho mais próximos, mas ainda não está legal. Então vou para a última opção, que é o Space Evenly. O Space Evenly ficou mais próximo, ficou um pouco mais interessante. Outro ponto que a gente tem que observar aqui é o seguinte: o que faz com que os elementos não fiquem na posição correta não é a bandeira, não é a caixinha, e sim o tamanho desses textos. Então eu vou definir um tamanho específico para eles, mas para isso, prestem atenção. Lá no index.js, eu vou pegar aqui a nossa partida, eu vou recortar ela, vou criar uma tag span, definir uma class chamada partida, e vou colocar aqui o conteúdo. E a gente vai fazer essa formatação de partida. O que a gente tem que focar a atenção aqui é vir aqui embaixo, dizer que nós temos uma classe chamada partida, que ela vai ter uma largura. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 pixels. Se você quisesse ir testando os tamanhos, era só você definir uma borda, definir um tamanho, e aí ia ficar tudo beleza. Eu defini um tamanho, que é uma largura de 100 pixels para todas as partidas. Com isso, observem que já ficou tudo bem alinhadinho. Observem que ficou bem alinhadinho. O som está muito afastado. Então, lá no nosso Space Evenly, vamos voltar lá para o Space Center e ver se fica. Ficou legal. Ficou bem interessante. A gente tem o gap, né, de 8 pixels e a gente ficou com um resultado bem satisfatório. Então, da parte da formatação da tabela, a gente já trabalhou as partes mais essenciais. Falta só aqui essa linha aqui de baixo. Ela está praticamente ilegível, tá? Mas a gente pode tirar ela daqui a pouquinho. E a gente tem aqui a questão do título. Vamos logo atacar o título, que é bem rapidinho. Então, lá em cima, aqui, depois do nosso corpo, nós temos o título e a tabela. Então, corpo, tudo que for tag H1, eu quero colocar o Text Align Center. Quero centralizar. Aí o nosso título ficou centralizado. Observem que o texto está muito lá em cima. Então, eu posso colocar um margem nele. Eu posso colocar um margem, aquele margem block, né? Ou então eu posso colocar só um margem top mesmo, que é uma margem acima dele. Eu posso colocar aqui de um ren, que equivale aqueles 16 pixels em cima e 16 pixels embaixo. Ficou um tamanho satisfatório. E essa última linha aqui, ela precisa ser tirada. Então eu quero dizer que na nossa tabela, nos TDs, a última linha não precisa ter borda. Então eu venho aqui nas entradas que a gente está colocando. A gente está colocando isso daqui, está colocando borda. Então imediatamente aqui embaixo eu vou dizer assim: da nossa table, tudo que for tr, td, eu quero acessar o last child, ou seja, o último filho. O last child, que é o último filho, diz que o último elemento vai ser formatado. Só para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, color red. Eu vou dizer que o último filho de tr, aqui é td, tá? Tr, td, o último filho tem que ter a cor de fonte vermelha, por exemplo. Observem aqui que o último filho é esse aqui. Só que no caso não é o último filho de TRTD, é o último filho de TR mesmo, né? Então deixa eu tirar esse TD aqui, TR. Observem que ficou vermelho aqui. Lá em cima está vermelho de cima, né? Não está interessante. Então volta aqui no seletor, eu tenho que dizer do TR, o último filho, só do que for TD. Então da nossa tabela, o último filho da nossa linha, que for TD, tem que ficar vermelho. Está vermelho aqui, o lá não está. Então agora eu posso tirar a borda aqui, né? Eu coloquei o color só para vocês terem uma referência. Então ao invés de color, eu vou colocar aqui border 0. Ao definir border 0, eu vou tirar a borda, basicamente, né? Observem que eu tirei a borda, tudo funcionando perfeitamente.
A aula de hoje ela foi bastante extensa, mas ela vai basicamente ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai dar prosseguimento nesse nosso projeto. Como eu disse para vocês, a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve, Devs! Até a próxima!